Eu tô vendo que tá gravando. Isso. Precisam de mais um tempo? Não? Sim? Todo mundo fez o exercício? Pois então, né? A gente está falando de população negra, pensando em nível de, né, porque a gente identifica via o IBGE, pessoas negras são pretas e pardas, né, auto-identificadas, autodeclaradas entre pretos e pardos, que nacionalmente somos a maioria da população brasileira, mas quando a gente corta para trabalhadores da assistência social, esse número é menos de 50%. Né? No Rio Grande do Sul ele é menor ainda, nos trabalhadores que se declaram trabalhadores da assistência, né? Eu vou falar um pouco da psicologia, a Ana, a gente combinou, vai falar um pouco do serviço social, mas na psicologia dos trabalhadores, dos psicólogos que se colocaram no centro da psicologia como trabalhadores na assistência, na política de assistência, mais de 3 mil pessoas, então de 3.500, destas menos de 50%, menos de 20% são pessoas pretas. Na verdade, 10%, né? Então, assim, a gente tem um número pequeno, não só por causa da formação profissional, mas também do número de pessoas que conseguem acessar uma profissão que ainda é elitista. Quando a gente troca e corta para a lente, para a população atendida pela política de assistência social, a gente está falando, sim, de uma maioria de população negra comprovadamente trazida, identificada não só, né, pelo programa Bolsa Família, pelo levantamento do programa Bolsa Família, mas também por todos os índices que são levantados em relação ao cadastro único, ao levantamento do SECAD em relação à população atendida, com recortes de renda, habitação, enfim. E a maioria, sim, né, são mulheres negras. Hoje, no Bolsa Família, levantamentos do programa Bolsa Família, datado de outubro de 2025, mais de 60% dos beneficiários do programa Bolsa Família são mulheres. Dessas 60%, mais de 70% são mulheres negras. Então, o programa ainda continua beneficiando, na sua maioria, mulheres negras. Também são quem mais busca, mas a gente também já tem algumas pesquisas nos trazendo que são as pessoas que têm maior dificuldade de sair, né, do programa de renda, e tem outros agravantes que a gente tem no trabalho, no dia a dia. Mas quando eu peço para que todo mundo possa refletir um pouco sobre quem está em torno, como está em torno de si, do trabalho, a gente está pensando, e é uma provocação para que a gente pense, para além da representação do número de profissionais negros e negras no nosso ambiente de trabalho, nas nossas relações pessoais, para a gente possa pensar quais são as ações que não só né, pensando nos trabalhadores da assistência, que os municípios, os gestores, as OSCs, né, parceiras, né, a sociedade civil como um todo, qual é o perfil dos trabalhadores e trabalhadoras, né, das pessoas contratadas para trabalhar na política de assistência. Por que a gente, se a gente fizer um levantamento profissional, o Rio Grande do Sul é um dos estados que não tem esse levantamento, por raça e etnia, a gente não consegue identificar quem são os trabalhadores com curso superior, nível médio, ensino fundamental. Mas que visualmente, qualquer um de nós que fez o exercício, pensando nas suas equipes, na equipe que compõe os espaços que estão, deve identificar quem são os profissionais que estão ali, qual é o perfil étnico-racial dos profissionais que compõem as equipes. Mesmo que em algumas equipes, e a gente, né, vou falar do que eu trabalho agora há mais de 14 anos aqui em Porto Alegre, né, mas conheço também o interior do Rio Grande do Sul, a região dos vales, cidades de médio porte, grande porte, mesmo que tu tenha um número de profissionais dos últimos 10 anos, tem crescido o número de profissionais negros e negras na política de assistência, a discussão de questões étnico-raciais, ela não vem avançando na mesma velocidade que o número de profissionais contratados. Não é à toa que a gente teve só em 2016 aquele documento do MDS falando sobre o SUAS sem racismo, e somente agora a gente tem uma atualização sobre ele. E mesmo tendo uma atualização agora, a gente ainda tem equipes que nunca discutiram, nunca falaram, trazem situações de que não sabemos como falar, não tem nenhuma pessoa negra na equipe para poder discutir, mas quando a gente está falando de questões étnico-raciais na política de assistência, a gente está falando também de legislação da educação, da legislação da saúde, a gente está falando de educação permanente, não só nas equipes,
mas também da formação profissional dos profissionais que compõem as equipes. Então, a gente volta mais atrás ainda, que é falar da legislação nacional da Lei 10.639, quem ainda não conhece, é uma lei de 2003, que obriga, né, uma lei nacional, a educação da história e cultura afro-brasileira em todos os níveis educacionais, e ela é atualizada pela lei de 2008, então, assim, é uma lei que mais de 20 anos, né, a primeira, para história e cultura afro-brasileira e indígena em todos os níveis educacionais. Então, a gente está falando de algo com mais de 20 anos, que a gente já tem profissionais formados, né, já tem uma série de produção de Secretaria Especial de Política de Igualdade Racial e secretarias estaduais e municipais, né, tanto que na assistência social, tanto no Conselho Nacional como na Secretaria Nacional, tem um núcleo de igualdade racial, que a gente pouco vê no nosso dia a dia de trabalho e nas equipes de trabalho. É muito mais do que a gente, e é uma provocação para todo mundo que está aqui, né? Independente do posto que ocupamos nas nossas equipes, assim, para a gente também discutir isso nos espaços de controle social, espaços que frequentamos, é que para além da inclusão de profissionais negros e negras nas equipes, é a discussão sobre questões étnico-raciais na política de assistência social. Não só voltado ao pessoa atendida pela política, mas algo que nos atinge enquanto trabalhadores e trabalhadoras. É poder pensar em equidade no acesso aos benefícios e direitos, mas também falar de equidade no trabalho e no desenvolvimento do trabalho. A gente falar de uma política que considera, discute e busca acessar e atingir mulheres, né, pensando na questão de gênero e a população na pobreza e extrema pobreza, mas a gente também não discute tudo que se atravessa, além dessas questões já ditas, para a população negra, né? Não adianta eu receber o recurso financeiro, eu ter acesso ao grupo do PAEF, do PAEF, enfim, ser atendido por uma das equipes, se eu sou uma pessoa negra e outras coisas se atravessam para que eu possa avançar, alcançar, desenvolver, né? Então, acho que é uma provocação para que a gente possa pensar na nossa prática profissional, pensando que existe uma legislação de mais de 20 anos, além da Política Nacional Integral de Saúde da População Negra, entre outras políticas. Os conselhos profissionais têm feito alguns movimentos há algum tempo. Confesso que o Conselho de Psicologia nos últimos 2 anos, fez um movimento um pouco maior, mas a gente sabe que qualquer movimento onde a gente denuncia e aponta, né, situações que são incômodas para um país como um todo, eles não têm uma receptividade tão boa e nem tão grande. E eu toco num ponto, eu vou falar um pouquinho, depois a gente, né, a Ana fala e a gente entra no momento de discussão, vou tocar num ponto já para finalizar minha fala inicial. Quando a gente fala de educação étnico-racial, a gente está falando de relações. A gente está falando de construção de um país, a gente está falando de construção de vida, de construção de laços, né? Quando a gente diz que o país foi colonizado, essa colonização, ela não foi somente trazer pessoas de outros países, né, na política de embranquecimento desse país, enfim, mas também foi com o intuito de privilegiar uma população, privilegiar algumas populações não só com ganho de terras, mas com a abertura de possibilidades, mas também de conhecimentos e cultura. Então, a cultura da população pós-originários que aqui já estavam não eram e não foram exaltadas, muito menos da população negra escravizada que foi trazida para o Brasil e para outros países. Então, a gente tem que se dar conta, e eu gosto muito de uma frase da Luciene Nascimento, que é uma advogada, que ela fala que falar sobre questões raciais no Brasil é poder pensar que ele é como se fosse o cimento numa parede de tijolos, né? Está entranhado, está na construção, está na estrutura das nossas relações. Porque está na estrutura a gente não pode mexer? Não necessariamente. A gente pode mexer, a gente vem falando sobre reestruturação, né, sobre reconstrução, sobre ressignificado. E é a ideia que eu trago para que a gente possa pensar que, para além de colocar ou não profissionais, a gente poder estudar ou não, há algo que precisa ser pensado não só individualmente, mas coletivamente, que é a nossa predisposição e os nossos preconceitos para discutir questões antirraciais.
principalmente a minha crítica maior, que ainda é visto dentro da política de assistência como um tema transversal, como um tema e transversal, e sendo transversal. Um tema a ser trabalhado no planejamento, um tema a ser pensado, como as gurias disseram, né? Muitas vezes em novembro, né? Especificamente no novembro, sem pensar que somos negros o ano todo e a população negra é atendida o ano todo, né? Passa por várias situações o ano todo. Então, poder pensar isso para além da temática, mas pensando como estrutura, né? Pensando como a gente discute e valoriza as questões quando a gente fala de gênero e de classe. Mas também pensar raça como algo estrutural, precisa ser repensado as práticas profissionais e os nossos posicionamentos. Porque sim, a colonização nos afeta na postura, na cultura, na língua, no pensamento, nas ações, e isso é extremamente necessário de ser refletido, né? Se a gente ficar num momento que a gente quer passar o slide, você né? Trabalhar algo pontual e algo mais folclórico, isso existe uma variedade de possibilidades. Mas quando a gente precisa para exercitar a mudança, é poder pensar no que eu acredito, do que nós vamos construindo, do que queremos construir, é um pouco mais difícil. Para mim, pode ser isso. Aí também esteja a resposta para alguma das provocações iniciais. Assim. Fico por aqui para a gente também poder conversar um pouquinho mais depois. Obrigada, Beatriz. Obrigado, Doris, gratidão pela tua contribuição. Acho que a gente vai fazer um excelente debate aqui. Tá? Então, agora eu vou apresentar a Ana Lúcia Magalhães, que é assistente social, vice-presidente do CRES, mestranda no Programa de Políticas Sociais e Serviço Social da UFES. Coordena o Comitê de Assistência Social na luta antirracista e é conselheira do SEI. Então, boa noite. Estamos escutando bem? Então, boa noite a todas as pessoas. Então, me chamo Ana Lúcia, assistente social, muito bem representada. Sou mãe também, mãe de uma menina de 11 anos, né? É sempre importante, né, Doris, a gente fazer essa referência, né? Porque nesses lugares que a gente ocupa, assim, ainda mais nós, enquanto população negra, enquanto mulheres negras, a gente, que eu vou falar um pouco depois, né, tem esse processo de um estigma, né, em relação aos nossos corpos, né. Então, acho que mais, né, fazendo a minha audiodescrição, então, sou uma mulher negra, de aproximadamente 1,70 m, não sei, a Leila vai dizer que eu sou muito maior do que ela diz que eu sou muito alta, então, 1,70 m, um pouquinho. Tenho cabelo crespo, a altura do ombro. E eu estou vestindo uma blusa preta, né? Um colar afro. Estou usando turbante, né? Algo que a gente gosta muito, assim, de usar. E hoje, então, estou à frente de alguns espaços, né, aqui no Conselho, e a gente já tem que fazer essa provocação enquanto categoria profissional aí, né, que eu vou falar um pouco sobre essa discussão, né, que a gente fala de lugares enquanto trabalhadoras, né, seja assistentes sociais ou psicólogos, né, mas com todo um arcabouço que a gente vem tendo, assim, de acúmulo de discussão dentro das nossas categorias, né, e que esse momento, assim, né, penso que a frente foi muito feliz, né, de fazer a provocação desse debate, porque a gente vem aí numa caminhada, né, Doris, de muita provocação, assim, dentro do SUAS, né, em especial esse ano a gente teve uma conferência livre, né, do SUAS sem racismo, teve tanta conferência dos povos indígenas, né, trabalhadores indígenas fazendo a discussão sobre a importância, né, de estar dando visibilidade para os povos indígenas e para nós, enquanto população negra, a gente vem aí tentando fazer esse processo que vem de um movimento de fora, né, que é do movimento negro, nós, enquanto movimento, né, não tendo só uma ligação direta com o movimento negro unificado ou outros movimentos que a gente compõe,
mas enquanto movimento, enquanto pessoas, enquanto coletivo, né, população negra, fazendo esse tensionamento em todos esses espaços, né? E, historicamente, a gente vem fazendo esse tensionamento, essa provocação em todos esses espaços, e no SUAS não seria diferente, né? Ainda mais nesse momento histórico que a gente está vivendo, que é desses 20 anos do SUAS, né? Então, se passou 20 anos e a gente ainda não conseguiu aprofundar esse debate que é tão importante e que trata, né, de qual é o público, da invisibilidade de um público que está lá nos nossos territórios, quando a gente pensa na questão histórica, né, de como que foi após a abolição da escravidão, né, para onde que foi o nosso povo, e quais territórios nós estamos, né, enquanto população, né, as margens, né, nas periferias, excluídos, e por que a gente não consegue chegar nos serviços? E quando a gente chega, como que a gente é atendido nesses serviços? Então, enquanto SUAS, enquanto política de assistência social, que é aqui esse lugar que a gente está provocando, eu já começo, né, largando essa bomba para provocar mesmo, né, assim, porque hoje eu atuei num serviço de alta complexidade, média complexidade, agora eu estou na básica, né, ali atuando mais com serviço de convivência e fortalecimento de vínculo. Então, e o quanto a gente precisa, né, tá fazendo uma provocação também de que lugar de nós, enquanto população negra, a gente vem fazendo esse questionamento historicamente, né? E enquanto população negra, não negra, que precisa também ocupar esse lugar, de enquanto não negro, e esse compromisso, né, de também fazer a luta antirracista, de também provocar a educação antirracista nos espaços onde a gente ocupa, no seu lugar de privilégio, né, no seu lugar de que, e não é, e eu tenho falado muito nos diálogos que a gente tem feito com a categoria, não é fazer uma disputa, né, entre pessoas negras e não negras, pessoas indígenas e não indígenas. É da gente poder, assim, aprofundar mais esse debate, né, de que existe um lugar de privilégio, privilégio da população branca, que a gente precisa discutir mais, e um lugar de fala também da população não negra, né, sobre a questão da importância da luta antirracista, né, de forma mais coletiva, né, e efetivamente, né, porque a gente sempre fala, né, não basta tu só dizer que tu é, que tu não é racista, né, tu tem que dizer que tu é antirracista, e para te ser antirracista, tu precisa realmente pensar desde lá a questão básica, que é os nossos atendimentos, né, hoje dentro, no conjunto CEFES-CREAS, nas entidades representativas da categoria do serviço social, a gente tem feito e provocado muito uma discussão de uma nota técnica que foi publicada recentemente, né, que é a questão do quesito raça-cor. Essa nota ela foi publicada em 2022, agora, ela foi elaborada em 2022, foi publicada mesmo assim mais amplamente o ano passado, em 2024, e a gente vem tentando, assim, né, dar visibilidade para nota técnica, pensando que, claro, é um papel importante para os assistentes sociais, mas é um papel importante de todos que estão, né, naqueles serviços, na política de assistência social. Porque é desde o primeiro acolhimento, desde o primeiro atendimento que a gente precisa pensar que o público que a gente atende, ele tem cor, sim. Né? Ele tem cor, ele tem raça, né? Ele tem a sua etnia. Então, e eu lembro, assim, fazendo um relato, né? Quando eu estava no CREAS, em São Leopoldo, eu provocava muito o administrativo, né? Que era o primeiro contato que os usuários tinham, né? Assim, no atendimento lá no CREAS. Daí eu falava, primeiro, eu quero olhar as planilhas, assim, olhava as planilhas, não identificado, não identificado, não identificado, branco, tá, vamos botar pardo, mas tu não via, assim, né, na identificação do perfil do público que a gente atendia, e atende, né, qual era a cor, né,
Então, como não identificado? Como assim? Né? Então, eu provocava a equipe, né? Gente, a gente precisa pensar sobre a questão, o que é esse dado do não identificado? Ah, mas a gente não tem a vigilância. A vigilância que tem um papel também importante de estar fazendo essa produção de dados, de informações e tudo. Tá, mas e o nosso compromisso enquanto serviço também? Enquanto CRAS, enquanto CREAS, enquanto serviço de convivência e fortalecimento de vida. Quer dizer que a gente também não tem esse compromisso, a gente tem que repassar essa responsabilidade e esse compromisso para o porque não tem a vigilância, porque não sei o quê. Não. É um compromisso que a gente precisa pensar e precisa problematizar, né, assim. E aí o administrativo falava assim, era engraçado, mas não engraçado de que tu não sabia como que tu ia, né, trabalhar essa questão. Então ele falava assim, as pessoas chegam aqui, já não querem vir para o CREAS. Vem para uma situação de violência, de violação, e tu ainda quer que eu pergunte como que ela se auto-identifica? Sim, a gente quer que pergunte. E a gente vai começar a perguntar. E se a gente não souber como que a gente vai perguntar, a gente vai fazer a formação. Né? A gente vai fazer esse processo de formação, que é isso que a Dora estava trazendo, assim, de provocação também. Porque hoje também essa narrativa de que, eu não sei, eu não tenho conhecimento, eu não vou saber como é que eu vou abordar, eu não consigo dialogar sobre isso, não tem mais desculpa. Não tem mais desculpa e a gente não tem mais tempo para a gente ficar nesse discurso de que não tem... A gente tem várias produções dentro do serviço social, a gente tem muita produção, né? Muita produção que a gente pode estar tendo, fazendo essa reflexão, pensando, provocando a equipe. Se de repente o meu colega lá de equipe não consegue, né, refletir, pensar como que vai abordar mais o tema, a gente poder estar pensando esses espaços também coletivos, assim, nas reuniões de equipe, né, em outros espaços que não seja também somente uma formação, né, pelos núcleos de formação, mas também nos nossos espaços de equipe, né, de reunião de equipe. Então, a gente fazia muita troca nas reuniões de equipe, né, pensando, assim, como que a gente vai poder estar aprofundando, porque quando a gente vai pensar na perspectiva do CREAS, por exemplo, que atua com as situações de violência e de violação do direito, a gente não pensa, a gente nem conseguiu chegar ao debate ainda, quando a gente pensa na perspectiva do racismo, que o racismo ele é uma das mais graves violações de direito e de violência, né? E a gente chega a demanda, daqui a pouco não, né, como uma situação de racismo, né, diretamente no CREAS, mas ela é atravessada, né, quando a gente pensa em várias outras situações, né. Tinha casos que a gente atendia, assim, que a adolescente, ela não queria mais ir na escola, porque ela estava sofrendo racismo e fora situações de vulnerabilidade, né, que a família estava enfrentando. Então, assim, ela não vai na escola, ela é rebelde, ela é isso e aquilo, mas ela não se identifica com aquele espaço, né? Ela não se sente protegida naquele espaço, ela é excluída daquele espaço, não se sente pertencente daquele espaço. E a gente está falando do racismo, e a gente está falando dele não diretamente, mas de uma forma que ele vai atravessando, né, todas as formas de violência, de violação, e também é mais, né, um movimento para fortalecer, né, de que aquela criança, aquele adolescente não consiga se manter naquele espaço. E aí a gente vai produzindo outras formas de exclusão, outras formas de não pertencimento, de não se sentir assim, com segurança de estar naquele espaço, aí daqui a pouco já não está mais na escola, aí daqui a pouco também não está indo no serviço do CRAS, do CREAS, né? Então, o quanto é importante, assim, quando a gente fala, né, de pessoas negras, né, de mulheres negras, de homens negros, de crianças e adolescentes, da nossa juventude negra, a gente precisa pensar que tem as questões da vulnerabilidade, de desigualdade, de exclusão, mas também tem mais a questão do racismo que a gente enfrenta todos os dias e conseguir identificar, né, essas questões. Então, queria trazer essa questão da nota técnica, que a gente vem
discutindo muito, assim, no conjunto, né, e que a gente precisa estar socializando mais, porque também quando a gente pensa na nota técnica, ela já é, né, na saúde já vinha sendo feita essa provocação, com portarias, né, decretos, né, através da saúde da população negra, sentindo uma discussão muito maior na saúde sobre a questão do quesito raça-cor. Hoje a gente traz, né, essa discussão para dentro do serviço social enquanto uma nota técnica, mas que a gente precisa pensar, né, se a gente ainda não tem esses mecanismos, assim, muito fortalecidos, né, da gente poder fazer essa identificação de qual é o público que a assistência não subnotificar, né, esses dados, assim, porque a gente sabe que ainda tem muito, né, nos nossos serviços essa não identificação do nosso público, né, da gente poder estar pensando aí como um dos pontos, né, dos aspectos, a gente bater muito na tecla, né, da questão desses mecanismos que a gente tem, né, de poder estar identificando através dessas notas técnicas, portarias, né, e que a gente tem, né, que hoje é muito discutido mais na saúde e através dos comitês, mas que dentro da assistência social a gente precisa, né, tá dando mais visibilidade, assim, enquanto um instrumento, né, importante, uma ferramenta importante para a gente poder estar provocando, né, nos nossos serviços, desde os técnicos, né, toda a equipe, assim, todas as equipes como as equipes como um todo, né. E a Doris acabou trazendo também alguns dados, né. Hoje a gente sabe, né, a gente tem essa consciência de que, mesmo com as leis que a gente tem, né, sobre a questão de estar fortalecendo mais a história da população negra, da população indígena na educação, né, da gente poder estar fomentando a questão dos nossos currículos também, enquanto categorias profissionais, né, que é uma outra discussão que está dentro também da psicologia, né, do serviço social também é muito recente quando a gente pensa, né, na minha época, quando eu fiz a faculdade, a gente nem, era uma dificuldde de discutir cota, né, porque a gente tinha muitos colegas que diziam, quando levantava assim, só a favor, tinha que falar assim, só a favor as cotas, bem baixinho, que era para a gente não sofrer represália, né. Como assim cotas? Que é a favor de cotas? E são discussões que a gente não conseguiu aprofundar, superar, e dentro das nossas categorias as pessoas ainda não têm uma compreensão de qual é a importância das cotas, né? E a gente não consegue aprofundar esses debates porque tem essas fragilidades assim, dentro dos nossos currículos, né? Mas que, claro, a gente vem avançando e quando a gente pensa assim, em políticas, na nossa formação profissional, é ainda um processo muito longo que a gente tem para fazer, mas que é urgente, né? É urgente porque isso também implica muito no nosso fazer, né, enquanto profissionais, porque quando a gente também está cometendo uma situação de racismo lá com o meu usuário, com o meu outro colega, né, seja de outra profissão ou da minha categoria profissional, e chega a situações nos conselhos, né, as pessoas sempre ficam com aquele discurso, não, mas era só uma brincadeira, né, não era, tu leva tudo a sério, hoje é tudo racismo, vocês são muito mimizentos, as coisas que a gente escuta, né, mas se eu estou cometendo também com o meu usuário lá na ponta, né, e aí a gente vai naturalizando, porque a gente tem esse processo também, dessa característica do nosso estado do Rio Grande do Sul, que o racismo, ele assim como o machismo, como a homofobia, ainda é muito naturalizado, né? É muito naturalizado, assim, às vezes a gente só se dá conta quando pessoas de fora chegam no estado e dizem, nossa, olha, presta atenção, isso daí está sofrendo uma situação de racismo. E às vezes, muitas das vezes a gente não se dá conta porque é tão estrutural, né? É tão forte, quase 3 minutos,
é tão forte nessa questão dessas estruturas do racismo que a gente acaba naturalizando, né? E a gente não pode naturalizar, é um debate que a gente precisa ter ele de forma permanente, continuada, assim, não só no mês de novembro. A gente precisa pensar numa proposta que a gente faça esse processo de diálogo de forma mais permanente e de uma forma que a gente consiga, assim, né, dialogar com muita tranquilidade, assim, em relação a essas questões, porque nós, enquanto população negra, a gente também está num processo de resgatar uma história que para nós não foi contada, né? Uma história que para nós a gente não tem uma história, nos foi arrancada, né? Isso foi arrancada as possibilidades de a gente poder falar hoje quem é o sobrenome do meu bisavô, meu tataravô. A gente não tem, como tem a colonização alemã, como tem a colonização italiana, que consegue falar dos seus ancestrais lá. A gente não tem nem o nosso sobrenome de origem de África, os nossos ancestrais. Então, essa é a gravidade que a gente tem, assim, enquanto estrutura, né, dessa sociedade que perpassam, né, por esse espaço, por essa política que a gente luta tanto, né, e que a gente não pode fortalecer, né, esse processo de seguir, né, fazendo essa invisibilidade dos nossos povos. Vou encerrar bem meus últimos 1 minuto, rapidinho, trazendo um trecho, assim, da Carolina de Jesus, né, que é uma referência, assim, para nós de poder trazer, né, um diálogo a partir da oralidade, né? A Carolina traz a realidade dos enfrentamentos que ela teve, né, enquanto mulher negra, mãe solo, periférica, né, com o sentimento dessa proximidade que eu sempre penso, assim, que nós, enquanto técnicos, precisamos ter, né, dialogar o mais próximo da realidade de quem a gente atende lá na ponta, né. E aí, no dia 23 de julho, ela fala: liguei o rádio para ouvir o drama, fiz o almoço e deitei, dormi 1h30, nem ouvi o final da peça. Mas eu já conhecia a peça. Comecei a fazer o meu diário. De vez em quando, parava para repreender os meus filhos. Bateram na porta, mandei o João José abrir e mandar entrar. Era o seu João. Perguntou-me onde encontrar folhas de batatas para sua filha bochechar o dente. Eu disse que na portuguesinha era possível encontrar. E saber o que eu escrevia. Eu disse: ser o meu diário. Nunca vi uma preta gostar de livros como você. Né? Então, a Carolina, ela lia muito, né? E o quanto isso ela vai trazendo nos trechos do diário dela, né? Que é uma publicação hoje que a gente busca muito essa referência desse racismo que ela vivia todos os dias, que os filhos dela viviam, sofriam, né? Do não acesso, muitas vezes, ela não conseguir. Até em algum momento, assim, do diário dela, ela fala do serviço social, né, do CRAS, né, dos serviços da assistência social, que ela não conseguia acessar, né, e isso não é uma realidade tão distante, não é de 1888, é de 30 anos atrás, é de 20 anos atrás, então, o quanto a gente precisa, né, estar fazendo essa escuta realmente qualificada do nosso usuário, e fazendo, né, essa reflexão de um olhar que a gente precisa ter atento, que não é de segregar, né, mas sim de a gente poder pensar que nós somos, sim, a gente vive numa sociedade que ela é diversa, nós somos diferentes, e que a gente precisa saber lidar com essas diferenças, né, para a gente poder realmente ter um SUAS sem racismo, mais igualitário, né, com a equidade que a gente sonha tanto e que é possível, né. Então, através do nosso trabalho, sim, do nosso olhar atento a essas questões. Então, abrir também, né, para a gente poder trocar, dialogar, muita coisa para falar. Então, gratidão, Ana, pela contribuição. Eu estava pensando aqui na fala da Ana, assim, que é tanta luta que a gente faz, né, tantos anos e com tanta força, que hoje a gente se pega, né, vendo conquistas de luta
sendo ameaçada a todo instante, né? A gente perder direitos, a gente vê toda a discussão em torno das cotas, tudo que se cria, né, no imaginário das pessoas em relação a isso. E acho que, como a gente falou no início, acho que o desafio é a gente manter esse debate sempre vivo, porque muitas vezes nós, trabalhadores, nos próprios acompanhamentos que a gente sente a diferença quando tu acompanha uma mulher preta, uma mulher negra, e quando tu está acompanhando uma mulher não preta, né? E a gente vê muitas vezes o que significa isso nos acompanhamentos dos espaços que a gente vai, tentando garantir os direitos, né, de políticas públicas. Então, acho que o desafio é a gente conseguir manter esse debate, conseguir estar atento, né, a essas questões e garantindo aí essa luta que, sem dúvida, ela não para, ela tem muito ainda que avançar. Então, acho que a gente vai abrir agora, então, para as discussões. A Doris, então, é primeira escrita. Eu penso que a gente pode ir fazendo um diálogo de uma forma muito tranquila. 3 pessoas fazem a fala, daí as mulheres podem ir falando. Acho que a ideia é que a gente poder fazer uma boa troca e um bom bate-papo. Doris, contigo. Eu vi aqui, vou levantar. Tinha várias coisas que ela falou e eu queria. Eu acho que eu coloquei aqui no chat a nota técnica que a Ana trouxe e também compartilho, que é um documento do Conselho Nacional de Psicologia, que a gente chama como... que é o material de 2017, né? A gente pensando do que nossas produções dos conselhos profissionais, ele é um referencial teórico, né? A gente chama como referências técnicas, né? O Conselho de Psicologia trabalha como referências técnicas, então, referências técnicas para questões sobre população LGBTQIA+, enfim. Então, tem uma referência técnica sobre a atuação de psicólogos, né? Relações raciais e atuação de psicólogos. É um material que ele demorou bastante tempo para ser finalizado em 2017, quando eu me aproximei um pouco mais dessa discussão dentro da psicologia, buscando produções, então esse material foi uma das produções, poderia já ser atualizado, enfim, mas nele já vem algumas questões trazendo ali, eu não sei por onde, bom, o que é racismo institucional, enfim, né, um beabá, trazendo historicamente isso dentro né, nacionalmente, pensando a construção dessas temáticas. Fiquei muito provocada quando a Ana falou sobre as situações de racismo na população que a gente atende, nossos ambientes de trabalho. Eu também tenho experiência em CREAS, né? Acho que temos empresas próximos, assim, né? Na básica, na média e no acolhimento institucional com a população adulta. Hoje eu sou técnica do CRAS, aqui em Porto Alegre. E quando eu estive no CREAS, que não faz muito tempo, a equipe ela marcava como violência racial todas as pessoas negras. E aí a minha pergunta, a minha provocação também para a gente poder pensar que a gente marcava sem perguntar para as pessoas, né? A equipe marcava sem perguntar porque entendia que era inerente ser uma pessoa negra. É um ponto de vista, é uma forma de discutir, mas a gente não tem uma discussão nacional, nem de categoria, sobre esse tipo de violência. Então, por mais que a gente saiba que existe, que possivelmente aquela pessoa também era vítima, a gente também precisa discutir isso, né? Se eu não me sinto à vontade para marcar etnia, por que eu me sinto à vontade para marcar a violação? Então, é uma provocação, porque os prontuários não tinham a marcação da questão etnia, mas tinha a marcação da violação, da violência racial. Então, por que a gente fazia isso? Mas é uma provocação para a gente poder pensar como um todo. E em 2019, eu e a assistente social Carla Bandeira, a gente participou de um e-book do Conselho de Psicologia, um artigo falando sobre a população negra em Porto Alegre. O nome do artigo, né, do capítulo do livro, é a construção de um diálogo sobre a população negra na política de assistência social, uma interlocução sobre o olhar do serviço social e da psicologia em Porto Alegre. Por que eu trago esse capítulo do livro, tá? Ele é um capítulo construído na época era um núcleo de relações étnico-raciais, hoje já é uma comissão de relações étnico-raciais na psicologia, não só no Rio Grande do Sul, mas por um movimento nosso do núcleo, ele é nacionalmente, então, ou seja, todos os CRPs, todos os conselhos regionais têm que ter uma comissão. Eu trago isso porque naquela época já se tinha experiências, por exemplo, em Porto Alegre, de marcação de etnia, né? E começou no Partenon, sob a coordenação da colega, que é a Carla Bandeira.
Bom, os documentos não existiam isso, né? Nos formulários, né? Nos cadernos, nos prontuários SUAS, não tinha essa informação, mas a equipe naquele território entendendo e já a maioria capacitada como promotoras da saúde da população negra, que é algo que existe em Porto Alegre ainda, muito, somente em Porto Alegre, também entendia que tinha que trazer essa discussão para dentro da assistência social. Hoje, em Porto Alegre, a gente tem um sistema que é o GSUAS, um sistema informatizado, que nos permite já tem essa questão lá. E eu fico me perguntando, as pessoas estão preenchendo ou estão deixando não declarado? Ou estão preenchendo, porque agora está ali, né? E eu acho que o mais interessante é que ele está ali e tu não consegue cadastrar nenhuma família se tu não faz essa questão, não clica a identificação. Em nenhum momento nós discutimos, enquanto Porto Alegre, como vamos fazer isso. Houve uma discussão, né? Houve um letramento racial sobre o que é, como fazer? Não, né? Então, possivelmente esses números podem não ser fidedignos. Né? Além de preencher ou não, tem a questão de como trabalhamos com a população que não se identifica enquanto preta, né? População negra, porque é atravessado por questões raciais, né? Que ser mais clarinho sempre foi mais positivo para o tratamento, né? Se a gente olhar a televisão, se a gente olhar as redes sociais e os lugares que ocupamos, né? Eu quero me parecer com algumas pessoas e posso não querer parecer com outras, para não sofrer o pênalti, vamos dizer assim, né? Então, isso não é, muitas vezes não é consciente, mas a gente também sabe que tem escolhas conscientes. E em que momento, né, a política de assistência também participa dessa discussão, provoca, se coloca, né, nessa violação de direitos. Porque é isso, né, a gente tem inúmeras pessoas que devem ter um número muito, não deve aparecer esse número, né, em função da ausência de uma discussão. Eu fiquei provocado com a questão da violação racial. E fiquei pensando num outro momento que eu estava, vou ficar quieta, um outro local que eu estava, que a gente estava discutindo sobre isso, e a violação de direito, né? Quando a pessoa vive uma violência racial, ela vive o racismo, é a situação que geralmente é questionada. Muito semelhante ao abuso sexual em alguns momentos, né? A palavra da vítima ela é sempre questionada. Será que tu não entendeu direito? Será que tu entendeu errado? Mas eu acho que foi só uma brincadeira. Mas eu não percebi, né? Bom, é uma das violências onde a vítima novamente é revitimizada e muitas vezes pelos trabalhadores da assistência também, né? Então, ali como operadores do direito. Então, é algo que a gente precisa realmente discutir para a construção né? Eu acredito de protocolos, além da formação, mas discussão e criação de protocolos. Acho que é isso. Obrigada, Doris. Tá ligada? Tá ligada? Obrigada, Doris. A Leila, então, meninas, Ana e Doris, assim, né? Eu fiquei pensando muito assim, como, né, dentro do perfil hoje que está constituído, talvez mais em Porto Alegre, mas acho que não tem vontade no estado, da rede socioespecial pública, privada, né? Como é que se trabalha a questão do racismo religioso? Porque pensando que esse hipócrita, né? Porque tu tem um perfil de identidade, a gente sempre defendeu a cidade, né? A resistência, né? A respeito, né? Mas como é que isso se coloca hoje dentro da coisa? Você enxerga isso, você debate também, né? Sabe que tem uma hegemonia mais católica, na religião privada, né? Na história, ou outros, acho que é mais católica mesmo. Vejo que é tudo interessante, né? Estão me ouvindo? Vamos falar de novo? Então, pediram para mim falar mais alto, agora não sei o que estou ouvindo. Mais perto da. Mais perto, estão ouvindo agora? Sim, melhorou um pouco. Tá. Mais perto aqui. Então, o Doris e Ana, então vou repetir assim. A gente tem uma composição de rede socioassistencial, né, público-privada, né, talvez mais na capital, com muita hegemonia católica, né? E aí eu pensando um pouco assim, esse racismo religioso, né, o debate do racismo religioso que é importante, tem até
hoje eu estava vendo a Defensoria Pública da União, tem iniciativa sobre isso, eu acho que tem uma incidência política aí sobre o município e o Estado também sobre isso, né? Como é que vocês debatem isso, como é que vem? A gente sempre defendeu a laicidade do Estado, né? Das ações, né? Do Estado, das práticas, né? Mas como é que vocês, né, a caminhada de vocês, né, percebem isso? Outra coisa, eu fiquei pensando um pouco assim, acho que a Dora falou um pouco de protocolo, assim, né? Claro, a gente pode achar um protocolo muito duro, assim, porque a gente pensaria por isso, né? Assim, essa construção de protocolos, né? Recolhimentos, cuidado, né? Assim, e então, um pouco também o papel da gente, quanto frente, pode ter nesse sentido, né? Então, também fomentar o debate no Conselho Estadual de Assistência. Eu acho que pensando um pouco assim nesse momento, né? Também, eu sempre acho que a gente tem que tirar diretrizes de encaminhamento, né? Que a gente pode, de fato, né, operar mudanças, operações sobre isso. A gente sabe que as suas vêm, né? Hoje trabalhou muito na questão, na representação de delegação, que é garantido, né? A questão recorte de raça, né? Recorte de gênero, recorte também indígenas, né? Pessoa com deficiência, então tem sido trabalhado um pouco isso. Mas eu acho que ainda é pouco ainda, né? Porque eu acho que é isso que vocês estão colocando. Assim, tem que ser um processo que se trabalha no cotidiano, né? E também só com pessoas pretas e não pretas, que eu acho que quem está discutindo aqui dentro da UNIA também implica, né? Esta Ana ser antirracista, né? Então, acho que isso é importante isso, mas pensando como é que a gente, que vocês pensam como debate, como coisa que a gente possa poder comentar com frente, com frente também, né? A gente é um colegiado amplo, né? Nas representações que a gente tem. Então, é isso. Tem mais alguém escrevendo? No momento, não. Deixa eu passar para isso. Pode ser aqui? Posso. Assim, hoje eu não estou muito aqui na rede, assim, de Porto Alegre, né? Falar mais da realidade de São Leopoldo, assim, que é esse que eu resido, né? Desde 2011. São Leopoldo, a gente sente as interfaces do racismo em outros aspectos. Num aspecto religioso, não tanto, porque no município a gente tem um processo de fortalecimento, assim, onde a gente tem o Conselho Municipal dos povos de matriz africana, né? Então, assim, no município a gente tem um processo histórico ali, né, dos povos de matriz africana e da população negra, assim, como um todo, de organização de tensionamento, né? Hoje a gente tem o Conselho Municipal de Promoção de Igualdade Racial, que tem uma presidência lá, e a gente tem um dos povos de matriz africana, que hoje é vinculado à Secretaria de Direitos Humanos. Então, assim, a questão do... Não que não tenha, né? Mas, assim, dentro dos serviços, não tem hoje, né? Assim, hoje, com a construção que a gente vem fazendo ao longo da trajetória do município. Hoje, a gente não tem esses atravessamentos, assim, ainda muito forte nos serviços de convivência, em todos os serviços, né, do município, mas tem uma tendência de isso se fortalecer pelo cenário que a gente está vivendo hoje político, né? Então, se tem uma tendência de se fortalecer essa questão, não tão explícita, porque a gente tem esse movimento organizado no município, mas tem possibilidade de tem um movimento de organização das entidades agora, vinculadas à igreja, que está se fortalecendo mais e ocupar esses espaços, né? Que é uma característica diferente daqui de Porto Alegre, que já historicamente a gente tem, né? Um pouco mais forte, assim. Em São Leopoldo, como a gente tem muito essa questão da organização, do conselho e tudo, a gente não sente tanto que tem esse tensionamento, estou dizendo, no lugar de suas, né? Especificamente, assim, porque não tem muitas essas entidades vinculadas à igreja, né? Evangélica, pentecostal, essas igrejas, né?
mas tem uma tendência de se fortalecer e talvez, né, tem uma tendência de a gente começar a ter um pouco mais esse enfrentamento, porque hoje uma das características de São Leopoldo é ter muito essa atuação dos territórios, né, ali de matriz africana, de fazer algumas ações, assim, né, em relação a alguns públicos, população em situação de rua, travestis que estão em situação em algumas situações, então, de ter esse vínculo com os territórios de matriz africana. Então, mas tende, assim, a gente começar a ter esse movimento assim, um pouco mais, porque isso está crescendo. Essas entidades, elas estão começando a se organizar, ocupar os espaços dos conselhos, né? Então, eu vejo que em São Leopoldo, mesmo que seja um município de colonização alemã, né, a gente consegue ter esse movimento histórico do município de organização da população negra, de demarcar esses espaços, né, mas ainda não tem uma interferência diretamente de racismo religioso na política de assistência social, né, mas tende da gente ter uma crescente, assim, do momento que a gente está vivendo no município, né? Então, acho que esse é um ponto. Que a gente tem identificado, assim, porque algumas coisas que a gente vinha construindo no município, a gente vem, assim, fazendo alguns tensionamentos agora. Por exemplo, as pastas do Conselho de Promoção de Igualdade de Matriz Africana, hoje estão na Secretaria de Direitos Humanos, que a gente ainda tem, mas que tem uma possibilidade de se ter uma fusão dos direitos humanos com assistência social, né? Então, assim, e não que não seja importante a gente ter esse vínculo, né, por exemplo, do Departamento de Promoção de Igualdade Racial com a assistência social, né, é importante, mas hoje a gente tem muito marcado, delineado, né, que a pasta da promoção de igualdade, ela está na Secretaria de Direitos Humanos, né? Então, agora se tem que movimentar, porque os direitos humanos caem em tudo, né? A gente tem que pensar nos direitos humanos em todas as políticas, na educação, na saúde, essa é a narrativa, né? Mas a gente conseguiu também fortalecer esses espaços porque a gente tinha, né? Tinha essa construção da Secretaria de Direitos Humanos. Então, tem esse tensionamento, assim, e de não entendimento também, né, desse lugar, assim, é só, vamos colocar lá porque a assistência tem recurso, então a gente vai conseguir desenvolver algumas pautas mais específicas, né, como a questão dos migrantes, né, e não, né, acho que tem algumas questões que a gente ainda, enquanto assistência, está no processo, né, de fazer o aprofundamento, assim, de algumas discussões, né, então simplesmente não, vamos colocar lá porque cabe, né? Lá a gente vai, tudo na assistência vai caber de vamos jogar lá e sem amadurecer, assim, esse processo. E fiquei pensando, assim, sobre que a Leila falou da questão do que a gente conseguiu avançar um pouco esse ano, né, que o Conselho Nacional de Assistência Social provocou, assim, que a gente tivesse mais essas representações, né, nos espaços das conferências e conseguisse compor essa delegação um pouco mais diversa, com a representação, né, da população negra, da população indígena, comunidades quilombolas e tudo. Mas a gente ainda teve que fazer uma conferência da população negra em relação aos SUAS, e a gente também teve que fazer uma conferência sobre os povos indígenas, né, quando era para a gente ter feito um movimento também integrado, né? Ficou muito nas conferências livres, não sei como vai estar nessa conferência nacional, a gente espera que tenha, assim, muito forte a representatividade, né, a partir da provocação do CNAS, mas eu acho que a gente não conseguiu ainda também, né, fazer essa discussão nos nossos estados com um pouco mais de profundidade, né? Inclusive, em alguns momentos a gente tinha um questionamento, né? Vai chegar lá nas conferências municipais, o pessoal vai começar a disputar espaço, e como é que a gente vai fazer? Né? Para quem que a gente vai dar o mérito, né? A meritocracia de participar, né, da conferência estadual e nacional, né? Então,
eu acho que a gente ainda não conseguiu avançar, assim, né, de forma mais profunda, né, e o ano passado a gente passou também, né, por um período de enchentes, assim, que as ruas estava muito diretamente na linha de frente, e a gente também não discute sobre a questão do racismo ambiental, né? Que foi um momento que se reconheceu que no estado do Rio Grande do Sul tinha população negra, né? E quando a gente vai para outros estados, o pessoal também fica muito surpreso, né? Quando a gente fala, nós somos do Rio Grande do Sul, como assim tem população negra no Rio Grande do Sul? Então, assim, é muito mais profundo, né, o debate que a gente precisa fazer. E acredito que aqui, em outros territórios, deve ser muito mais forte essa questão do racismo religioso, né? Mas em alguns territórios ainda a gente consegue preservar, né, de não ser tão forte, mas pela resistência dos povos, né? Os povos de matriz africana, da população negra, né? Que a gente vai pensar também hoje está muito fortemente, né? Na matriz africana também, aqui no estado do Rio Grande do Sul, não é majoritariamente a população negra, né? Então, acho que são outras questões que a gente acaba ampliando o debate, assim, quando a gente vai aprofundando, né, as questões. Então, isso também diz muito, né? Sobre em alguns territórios a gente não ter tão forte a questão dessa perseguição, assim, em relação aos povos de matriz africana. Obrigada, Doris. Eu fiquei pensando, assim, a gente, historicamente, né, a política de assistência ou assistência social vinculado às às rodas dos excluídos, né, inicia uma discussão, iniciam ações vinculadas à política de assistência, né, hoje política de assistência, vinculadas ao serviço social, vinculados às instituições religiosas católicas. E a gente mantém essa tradição até hoje, né? Independente pensando no estado como um todo, acho que falando um pouco de Porto Alegre, mas também da experiência que eu tenho no interior do Rio Grande do Sul, a maioria das entidades são de religiões católicas, são as religiões que têm maior investimento público e privado, se a gente for pensar, público no sentido de que o alcance, o acesso e a informação a projetos, editais, também é dessa população, então acaba tendo maior acesso e conseguindo estar em alguns espaços. Pensando muito no que a Ana trouxe agora por último, né, do racismo ambiental, as entidades de matriz africana, elas estão vinculadas, elas são vinculadas à questão ambiental, né, sua estrutura tem a ver com a questão ambiental. No Rio Grande do Sul foram atingidas, devastadas, né, nesse espaço durante a enchente de 2024. Eu tive a oportunidade de participar de um evento da Anistia Internacional aqui em Porto Alegre, foi agora em setembro, se não me engano, e a Jurema Werneck, uma mulher negra médica, que é a representante nacional da Anistia Internacional, a Jurema trouxe que eles identificaram que as entidades de matriz africana não tinham tido nenhum tipo de suporte para se reconstruir, né? E que a reconstrução no Estado, ela basicamente tem um documento organizado pela Anistia Internacional, entregue ao governo do Estado, e que foi também levado para a COP30, ou seja, estão intrinsecamente ligados todas essas situações de que, bom, o racismo religioso ele também está sendo percebido junto com o racismo ambiental. Então, assim, se as entidades de matriz africana foram destruídas durante o período das enchentes, elas também não estão recebendo suporte financeiro, nem aporte de outros lugares, em função do que acontece ao racismo religioso, então, tanto ambiental como religioso. Como é que a gente pode reverter isso? Mesmo que sejam religiões onde realmente no Rio Grande do Sul, né, algo que é difundido, é o maior estado, onde tem o maior número de terreiras do Brasil, superando os estados do Norte e Nordeste, folcloricamente imaginário nacional, que é em Salvador, que é na Bahia, que existe, no Rio Grande do Sul, um próprio levantamento nacional,
e os povos de terreiro são público prioritário do atendimento da política de assistência, e a gente não levanta isso nos atendimentos, nem no cadastro único, nem, né, quando abre o prontuário, pergunta sobre questões religiosas, há também um preconceito quando eu me deparo com essa informação, né? Então, a gente tem muito que avançar nesse ponto, e um pouco respondendo o que a Leila trouxe como provocação, né? Acho que espaços como esse, eles podem ser o ano todo com temáticas dentro do que a gente vem falando, subdividido em outros temas, vamos dizer assim, né? Pensando no letramento racial provocado pela frente. Além do letramento racial, pensando na ocupação de espaços por pessoas que seguindo a provocação do Conselho Nacional. O Conselho Nacional fez essa provocação este ano, né? Em 2022 de 2020, final de 2020, não, início de 2021 até 2023, eu estive como assessora técnica do Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre. A gente fez uma atividade, então, enquanto assessora técnica, ainda durante a pandemia, né, o período que as reuniões eram online, para que as pessoas, os conselheiros ali presentes, pudessem identificar, e a gente fez um joguinho com a câmera, né, porque a gente teve que aprender a lidar com as reuniões durante a pandemia, que foi que abrissem as câmeras quem se autodeclarava branco, quem autodeclarava negro, quem se autodeclarava indígena. Naquele momento, naquela reunião, a gente teve uma maioria, escandalosamente, né, a maioria das pessoas conselheiras são brancas, independente da representação. Então, se era a sociedade civil ou se era a gestão, né? Então, a provocação naquele momento que eu continuo fazendo aqui mesmo dentro dos nossos nichos, vamos dizer assim, de que forma estamos pensando na representação. Não só na questão né, de garantir que o usuário esteja nesse lugar, mas em relação a gênero, raça, né, identificação de sexualidade, da importância de se perceber nesse lugar, né, se perceber, se permitir repensar esses lugares e no suporte necessário para se dar não só ao usuário da política de assistência, que a gente historicamente diz isso, né, nós trabalhadores somos quem acaba dando suporte, mas que a gente também possa se colocar no lugar de quem precisa de suporte para poder estar enfrentando e realmente decidindo esses lugares de representação, né, então quando a gente discute representação e representatividade, no SUAS tem que olhar para tudo isso, né. Então, naquele momento eu fiz esse exercício com os conselheiros ali presentes em relação à raça e etnia, mas poderia valer para questões de pessoas com deficiência, para a gente poder pensar sobre questões sobre identificação de sexualidade de gênero. Então, assim, o quanto a gente ainda precisa avançar muito nesse sentido. Então, até lá, até as pessoas representantes começarem a discutir isso com seus grupos de representação, a gente vai continuar tendo a conferência da população negra, a conferência do de terreiro, a conferência da população indígena, porque a gente não sai desse lugar de privilégio. E o lugar de privilégio diz da colonização, diz do que a gente fala sobre branquitude, fala sobre todo esse sistema que nos atravessa inclusive nós que estamos em espaços de representação. Então, assumir, se dar conta, né, cair a ficha é um primeiro passo, né? O segundo passo é o que eu faço com essa informação e como a gente coletivamente vai decidir. E acho que esse espaço está fazendo essa provocação a todos nós e que a gente possa seguir adiante pensando nisso, assim, né? Então, um pouco do que eu costurei dessas informações. Ok, pessoal, tem alguma questão no chat? Não, só pedem para falar algo. Pedem para falar algo. Ok. Mais alguém gostaria de fazer uma contribuição, algum questionamento? Tem uma lista de presença que está no chat, estou solicitando que todo mundo possa estar colocando lá a sua presença. Tá? Desculpa, tem alguém inscrita? Eu não... Quem é que está falando? Oi, boa noite, eu sou Elisiane. Ok. Sou trabalhadora do SUAS também, estou na gestão estadual. Circulo em alguns espaços, um pouco me afasto e volto, né, que sempre são os espaços coletivos nos convocam, né, apesar das nossas
300 mil demandas que acontecem no dia a dia. Mas eu estou aqui só para dizer, assim, contribuir, dizer que a excelente fala das colegas, elogiar essas meninas que trouxeram essas provocações, que são importantíssimas, assim, que a gente precisa, e eu vejo, assim, no ambiente de trabalho, Doris, fiz esse exercício do pescocinho, e, claro, uma grata surpresa que tem um contingente maior de colegas negras dentro da secretaria, mas aí a gente tem justamente isso que tu traz agora por final, né? Nos espaços de representação, nos espaços de decisão, nós não temos aí essa representação lá, né? Nesse nosso, e olhando pelo nosso conselho estadual também, eu acho que tem que fazer essas provocações, essas discussões, e como e essa discussão, ela sempre, a gente sabe que o novembro provoca isso, né? Tanto que a gente está com umas demandas dentro do Estado, justamente esse momento de 20 de novembro, mas a ideia é que a gente consiga instituir isso como algo permanente mesmo, né? A gente está fazendo um movimento interno na secretaria, tentando, é difícil, né? Porque vem sempre esse lugar de que as pessoas não consigam falar sobre isso, mas a gente está tentando, de alguma forma, organizar que todo mundo se sinta confortável, porque há um desconforto, por mais que se provoque a discussão, ela traz um desconforto, né? Porque as pessoas trazem aquele primeiro momento de resistência, aquela pauta, né? Trazendo algumas questões aí, que é do seu, às vezes, seu subjetivo, individual, mas, enfim. Mas dizer que é muito bom, assim, olha, acho que a gente precisa trazer sempre, colocar na nossa pauta de planejamento, as discussões étnico-raciais, e que não seja só no 20 de novembro mesmo. Dar parabéns aí para o pessoal da organização, que está sempre aí na luta também, tentando trazer essas discussões para a categoria, né? E que bom, e os colegas que estão também aqui participando. Obrigada, Elisiane, sempre é bom te ter nessa volta, voltar, porque de fato é isso, né, gente? Essa luta requer presença, né, e força. Muitas vezes a gente pega pensando assim, vamos buscar força da onde agora? E aí a gente sabe que é no coletivo, que é no grupo que a gente vai conseguir aí estar fazendo e avançando, né? Ou, infelizmente, não retrocedendo, porque a gente tem visto, enquanto trabalhadora do SUAS, né, e estou no Conselho Municipal de Assistência Social de Porto Alegre, representando os trabalhadores, e muitas vezes eu me pego pensando, assim, tanta luta, né, para a gente conquistar um sistema único, para conquistar tantas questões, e hoje em dia tu vê absurdos, né, tu vê barbaridades, tu vê que muitas vezes nossos colegas trabalhadores, né, em CRAS, tendo que dar conta de questões que não são possíveis hoje, com uma sobrecarga, e ainda respondendo, né, por demandas de um governo que não tem nenhuma propriedade ou que tem um projeto político, né, muito identificado de a quem ele serve e para quem ele serve. Né? E acho que a luta ela é cotidiana, né, ela é diária, mas a gente precisa estar junto nessa luta. Então, eu não sei se teria algum comentário para a gente fazer a leitura. Eu gostaria de falar 2 minutinhos, pode ser? Pode, Mariazinha. Então, em primeiro lugar, boa noite, desculpe pelo atraso, tá? E depois dizer que parabéns, acho que por essa discussão tão importante, né, que se está fazendo hoje, né? Acho que, enquanto uma mulher negra, fico muito feliz, porque eu acho que a gente tem conseguido, tá, ultimamente, falar disso, tá? Falar da questão que é tão difícil, né, se fazer essa discussão assistência social. Eu acho que a gente hoje, né, nesse dia que não é um privilégio, mas eu acho que é um dia da gente poder fazer essa reflexão. Nós aqui, enquanto frente, né, poder estar refletindo, pensando, né, e vendo como é que a gente avança, porque eu acho que há uma necessidade muito grande de se avançar, né, muito mais com essa discussão. E dizer que
eu fico muito feliz, né, porque a gente tem procurado, tem se dado conta, né, de tantos temas extremamente importantes dentro da assistência que ainda são muito velados, né, e que eu acho que a gente trazer isso à tona, né, e fazer uma frente, eu acho que um compromisso que a gente, né, pode firmar aqui entre nós enquanto frente do Rio Grande do Sul, né, que é onde tem uma grande concentração de negros e negras, a gente possa estar levantando isso com mais ênfase também, né, da importância dessa discussão. Tá? Então, dizer que eu fico muito feliz por a gente poder ter, né, essa oportunidade de fazer essa reflexão enquanto frente, né, e da importância que a gente possa cada vez mais aprofundar, abordar, né, e disseminar essa discussão dentro do nosso Estado, que ainda é muito racista. Obrigada, muito obrigada. Obrigadinho, Mariazinha. Mais alguém? Eu acho que a gente pode agradecer a Mariazinha, nossa referência. Só agradecer a Mariazinha, nossa grande referência. Eu acho que a Mariazinha começou a falar, me emociona porque quando estive, né, no Conselho Estadual junto com a Leila, né, representando a frente, e o FET e o Conselho de Psicologia, a gente se olhou um dia, a Mariazinha, e a gente disse que bom ter mais um aqui, né, mais uma pessoa negra, e eu lembro disso muito forte, assim, né? Porque é um pouco, vai de encontro do que a Elisiane trouxe, né? Como quando somos mais de um, não somos mais poucos, algumas coisas deixam de ser silenciadas, né? A gente para de ser invisível, né? A população negra, reconhecidamente como invisível, ela começa a ser visível e isso incomoda. Essa conversa não é para ser confortável, né? Ela é para nos desacomodar. Um incômodo que é nosso dioturnamente, né? Porque nós somos dioturnamente questionados, invalidados, invisibilizados, silenciados, né? Digo silenciados porque a maioria somos mulheres na política de assistência. Então, com todas as questões do recorte de gênero, tem sim as questões raciais da de não crença na nossa capacidade de estar e ocupar os lugares que hoje ocupamos. Isso sim isso são frutos do racismo e artimanhas, como a gente diz. Então, ter outras pessoas, outros pares, outros iguais, fortalece e faz com que a gente saia do silêncio, como lá do início eu trouxe, né, a poesia da Maine, né? Então, muito obrigado, Mariazinha, por continuar sendo nossa referência. Obrigada. Acho que, então, não tendo ninguém que gostaria de se manifestar, de ter alguma questão, acho que a gente pode passar para as meninas aí fazerem o fechamento. Acho que só trazer assim, que a gente teve em torno de 30 pessoas aí na nossa live, né? Mais os presenciais aqui. Então, acho que é isso, né? A gente costuma dizer que a luta é muito isso, né? A gente vai agregando, vai discutindo, e a gente é insistente. A gente é muito insistente, né? Então, é um pouco isso que nos mantém vivos e fortes na luta. Né? De a gente está se olhando, está se vendo, como vocês já disseram ainda, e, sem dúvida, a gente ainda precisa avançar em muito mesmo. E acho que a Doris trouxe aquela questão, né, da estrutura, né? E muitas vezes tu pensa que a estrutura é uma coisa muito difícil, né, de ser mexida e de ser refeita, né? Mas mesmo difícil, ela é possível e ela deve acontecer. Né? Porque acho que tem muito tempo aí que precisa ser resgatado, né, nesse processo aí todo de escravidão, de colonização que vem acontecendo. Então, fica aqui o nosso agradecimento em nome da frente, do FET, e aí a gente passa, então, para a Ana e para a Doris aí fazer os seus momentos finais e dizer que provavelmente a gente vai continuar chamando vocês para outros momentos, já que a gente está tirando este encaminhamento aqui de manter a discussão. E a gente vai passar para as meninas, a gente poder todo mundo abrir
a câmera, a gente tirar uma foto depois que eu falo agora, e a gente tirar uma foto junto, talvez ele na frente, todo mundo também aberta, viu? Tá, pode ser? Aberta. Aí a André tá com a gente, tá? A André tá com a gente, a gente tá participando de uma forma presencial aqui com a gente. Parabenizar os meninos também. Gurias, deixa eu só fazer um registro, tá? Aproveitar. Hoje de manhã eu estive em Gravataí, tá? Onde eles, os trabalhadores, né, fizeram um chamamento para fazer essa discussão, tá? Da questão racial. Então, eu acho que vale a pena fazer esse registro, porque foi muito boa a discussão, tá? Tinha mais de 100 pessoas presentes, e acho que valorizar, né, as trabalhadoras que fizeram, né, esse movimento de fazer essa discussão nesse dia, eu acho tão importante. Então, eu acho que eu quero deixar esse registro, né, porque acho que dar os parabéns, né, àquela equipe que se esforçou, se esmerou para fazer essa discussão, e foi uma discussão muito boa, tá? Muito proveitosa, tá? E eu acho que é isso, a gente precisa de mais engajamento, de mais discussões, de mais trabalhadores, né, que puxem, que façam essa frente. Tá? Eu acho que a gente está aí para isso, e acho que a importância da gente fazer esse fortalecimento cada vez mais. Então, acho que só para registrar o quanto foi bacana, né, a discussão hoje pela manhã. E a participação, tá, dos trabalhadores que fizeram nessa frente, foram eles que organizaram, né, se cotizaram para oferecer, inclusive, lanche. Então, acho que foi muito legal isso, tá? Que a gente acho que tem que deixar o registro, né, da importância, né, que o pessoal deu, e da importância, né, que as pessoas também valorizaram, né, esse momento. Então, é difícil falar depois da Mariazinha, né? Também me emociona muito, assim, porque a gente tem a sabedoria das nossas mais velhas, né? Dos nossos mais velhos que vão fazendo vão abrindo os caminhos, né? Para a gente conseguir chegar, né? Hoje a gente não estaria aqui se não fosse quem nos antecedeu, né? Assim, na luta, nos espaços onde a gente está, seja no serviço social, seja hoje, né, nesses espaços que a gente ocupa, na frente, no fórum, nos CEAS, né, nos conselhos que a gente compõe. Então, é uma caminhada de muita luta, de muitos desafios, né, que a gente precisa, né, a gente fala tanto entre nós, população negra e população indígena também, né, essa importância da gente aprender com os nossos mais velhos e os nossos mais novos, né, que é um ensinamento que a gente veio ao longo da nossa trajetória enquanto povos, né, tentando resgatar, fortalecer, compreender, né, e dar uma continuidade, né. Então, hoje, eu sempre tenho falado muito que a gente, às vezes, cansa, né, a gente cansa, a gente fica exausto, às vezes a gente tem vontade de desistir quando a gente fala desse lugar de militância, né, de enquanto ativistas, né, em relação à luta antirracista, né, a questão de tantas lutas históricas que a gente tem quanto povos, né, mas aí a gente vai se fortalecendo assim, né, mesmo que hoje aqui virtualmente, mas também quando a gente se encontra, né, nos espaços, quando a gente recebe um abraço, quando a gente se abraça, quando a gente se acolhe, quando a gente vai, assim, aos poucos também tomando fôlego, né? Isso também é no SUAS, né? E aí a gente, é o sofrimento do SUAS e é o sofrimento da gente, porque é uma política que a gente ama, se identifica hoje. Eu não consigo viver em outra política que não seja no SUAS, né? Não consigo me ver, às vezes eu penso, eu quero trabalhar na educação, na saúde, mas a minha trajetória toda, eu trabalhei, né, no SUAS, então eu vejo quanto a gente também, né,
ama e luta e dá uma continuidade e quer fortalecer também, né, essas questões que são tão importantes, né, nesse espaço também, né, nessa política que é tão importante, né, tão desvalorizada, e o quanto a gente, quanto trabalhadores, assim, usuários também, né, a gente tem sofrido muitos ataques aí, né, nesses últimos tempos, e a questão do racismo também nos atravessa, né, assim como o capacitismo, assim como, né, o machismo, mas o quanto o racismo, assim, nos atravessa num lugar que a gente precisa ter essa consciência, né, de que em qualquer espaço onde a gente chega, não é a Ana assistente social. Primeiro é a Ana mulher negra e depois vem a Ana profissional, né? Então, a gente precisa, né, pensar que tem um lugar nosso, enquanto população negra, enquanto homens, mulheres, negros e negras, né, que primeiro vem a cor da nossa pele para depois a gente mostrar o nosso valor, né? Então, quando a gente vai, assim, vendo essas experiências, assim, de referências que a gente tem, né, isso vai nos dando fôlego, nos dando força, né, para a gente não desistir e continuar, assim, dizer que esse compromisso, ele é coletivo, né, e continuado, assim. A gente tem feito algumas provocações, assim, enquanto CRES, né, de pensar junto aos nossos núcleos de base, junto aos GTs que a gente tem dentro do conselho, né, para a gente poder estar nos fortalecendo aí, né, enquanto categoria, enquanto sujeitos, mas não perder, né, dos nossos debates, das nossas discussões, né, a questão social, a questão racial, que elas estão totalmente conectadas, né, elas não estão dissociadas, então a gente precisa, né, pensar no aprofundamento, assim, dessa discussão, questão social com a questão racial, né, e os desafios que a gente tem aí ainda pela frente, mas que a gente fica feliz, né, nesses espaços de poder estar compartilhando, trocando e nos fortalecendo, né, e vendo que a esperança, ela continua viva, né, que esperançar aí continua pulsando, né, e nos fortalecendo nesses espaços. Então, muito obrigada. Que a gente tenha outras oportunidades, né, de dar continuidade desses diálogos, assim, porque a gente teria, acho que, muitas outras coisas, né, para aprofundar, mas em 2 horas acaba passando tão rápido, né, nem falei da questão da pesquisa, hoje eu estou pesquisando sobre a questão dos desafios, né, das mulheres negras e indígenas acessar o SUAS, então a minha pesquisa né, com mulheres negras e indígenas, pensei muito na questão dos trabalhadores, mas eu me provoco também, né, a fazer essa escuta das mulheres negras e indígenas que estão lá nos territórios, né, porque é isso que a gente fala, né, a gente não pode só falar, a gente também tem que agir no sentido de dar voz, né, e visibilidade para essas mulheres que têm um papel fundamental aí, né, em muitos momentos, como o momento que a gente viu ano passado, da enchente, estavam lá também nos seus territórios, atendendo, né, as suas famílias, as famílias dos seus vizinhos, das suas outras pessoas, né, lá no pós-enchente, principalmente, que a gente também não fala mais, né, então, muito obrigada. Agradecemos. Glórias. Eu vou tentar ser mais breve, porque já chorei na parte da Maria Verde. Quero novamente agradecer, assim, acho que a Ana falando, eu fiquei pensando, são 20 anos de SUAS e são 20 anos que eu atuo na política de assistência social, né? 20 anos de formada também neste ano, então eu já me formei. Na verdade, eu comecei a atuar ainda quando não era SUAS, né? Quando fazendo os estágios, e acabei ingressando na política. Já não tenho tanta certeza se vou continuar, né? Alguns baques da vida e da própria política, enfim, das estruturas, mas a gente segue se reconectando, se fortalecendo, assim, e fiquei muito pensando nisso, assim, né, a importância da pesquisa de dar voz a essas mulheres, porque se enquanto os profissionais continuarem segurando as bolsas quando homens negros, ou escondendo o celular quando homens negros entram nos espaços de atendimento, no CRAS, no CRES, no espaço de acolhimento, desconfiando da posição ou acusando
as mulheres de pouca capacidade, ou de desinteresse, ou de ser uma mulher que não sabe organizar, entre aspas, a sua família, a gente vai continuar tendo que debater isso, né? E isso, sim, são resquícios do racismo e são as artimanhas que estão por aí. Então, nos atingem enquanto trabalhadoras, mas as usuárias, as pessoas que acessam a política de assistência são as principais atingidas também, né? E eu sempre penso assim, para quem que eu me coloco ou me esforço dentro das faltas do SUAS, né? Qual é o perfil do usuário que eu corro atrás, articulo por telefone, ligo para minha amiga, trago roupa de casa, né? Quem trabalha assistência sabe dessas coisas. Trago roupa de casa, tiro dinheiro do bolso. Qual é o perfil dessas pessoas? Qual é o perfil que não acessa e não provoca a minha ação desta forma, né? Não estou dizendo que esse é o trabalho da política de assistência, mas quem é que provoca esse fazer e quem não provoca. Então, a gente precisa refletir a partir desses lugares, né? E quando tu traz a tua pesquisa, mesmo que foi um pedacinho agora no final, quando tu traz a pesquisa, é sobre esse não acesso. Não adianta ser a maioria das mulheres as beneficiárias dos programas de renda, do estarem no cadastro único, ser as chefes de família, se a gente não muda a forma, ou pelo menos ressignifica o olhar e as nossas ações para a população e para os trabalhadores e trabalhadoras da política, né? Então, eu quero mais uma vez agradecer esse espaço, poder estar conectando gente de todo lugar. Minha mãe está na live, beijo, mãe. Um abraço para todo mundo, obrigado. Obrigado, Ana, que bom dividir contigo, né? Compartilhar esse espaço, tá? Então, obrigada, gente. De fato, um debate potente, um debate provocativo, né? Que nos deixa ali sempre atentos, né? À nossa ação no cotidiano e as potencialidades que a gente tem. Eu digo que o SUAS, em Porto Alegre, ele está principalmente lá nas periferias, lá naquelas localidades, e nós, trabalhadores do SUAS, temos, né, não é essa tarefa, né, mas a gente precisa fazer essa provocação. Acho que a provocação que a Doris e a Ana trazem para nós nesse debate, a gente tem que estar diariamente nos fazendo essa provocação e também essa reflexão com todos também, né? Então, que a gente continue fazendo esses debates, que a gente amplie esse debate, que a gente consiga ampliar, de fato, né, a participação de todos e de todas em todos os espaços. Então, fica aqui em nome da frente o nosso agradecimento a todos, todas e todos que estão aqui agora com a gente. E eu só tenho a dizer que a luta continua firme e forte, e a gente precisa estar juntos para isso. Um abraço e um beijo no coração. Tem o encaminhamento da Leila, que a gente possa abrir aí as câmeras para tirar foto.